E aí, pessoal, tudo bem? Vamos nessa para mais uma aula de contagem. Dessa vez o problema é um pouco diferente, tá? Nós temos aqui 6 castanhas e o meu interesse é distribuir para 4 filhos, tá? Então eu tenho 4 filhos e eu quero saber de quantas são as formas diferentes que eu posso distribuir essas 4 castanhas para essas 6 castanhas para esses 4 filhos, tá? Essa aqui é um pouco mais assadinha, essa aqui é um pouco menos, mas vamos dizer que todas as castanhas são iguais, tá? Então, o primeiro passo é modelar quem seriam os filhos. E aí eu trouxe aqui uns potes para simplificar, tá? Então eu tenho aqui esse filho, isso aqui vai ser outro filho, isso aqui vai ser outro filho, isso aqui é outro filho, tá? Então, tá aqui as 6 castanhas. E aí, eu tenho que distribuir para esses filhos. Bom, eu posso colocar uma castanha para esse filho, posso botar 2 para esse, porque esse aqui foi menos treloso. Esse aqui foi muito treloso, não vou dar nada. E esse aqui lavou os pratos, eu pego e dou 3. Tá? Então, 1, 2, 0, 3. Tá? Mas posso fazer o seguinte também. Posso fazer outra forma de medição. Eu vou dizer que aqui vai receber 2. Esse aqui vai receber 2. E esses 2 que são menorzinhos vão receber 1, 1. Então, é outra distribuição de castanhas aos filhos. E aí pronto. E aí a pergunta é quantas são as formas diferentes, né? Claro, contando que essas castanhas todas são iguais. Essas castanhas são iguais, tá? Então, se eu botar essa castanha aqui ou colocar essa outra aqui, é a mesma solução com respeito a esse filho, tá? Então, primeira coisa é como é que a gente modela isso, né? Bom, perceba que para a solução estar simplificada, a gente organiza os filhos numa fila. Então, para não ficar brincando com castanha, eu vou fazer o seguinte. Eu vou trocar as castanhas por peças coloridas. Então, eu vou botar para cada castanha, eu vou botar uma peça colorida. Tá? Ok? Então, as peças coloridas estão representando as castanhas. Ok. Então, já sabemos aqui nosso conjunto de castanhas. Perfeito. Vou separar aqui do lado. Essas são as castanhas. Ok. E como eu organizei os filhos aqui, perceba que qual a diferença entre esse filho e esse filho. Por exemplo, quando eu decido colocar uma castanha para esse filho e 2 para esse filho, né? Perceba que a diferença que há entre eles dois é uma barreira. Então, ao invés de trabalhar com os filhos, eu posso, por exemplo, substituir esses filhos e pensar apenas na barreira que os divide. Tá? Então, se eu colocar, vamos lá, aquela solução, né? Uma castanha, 2 castanhas. Por exemplo, aqui 2 castanhas e aqui uma castanha. Então, ficaria uma castanha, uma separação que faz a diferença entre esses dois filhos, 2 castanhas, tem a separação que diferencia esses dois filhos e, finalmente, 2 castanhas aqui dentro, que eu botei, né? 2 castanhas. A diferença que tem para o último filho. E, finalmente, uma castanha. Então, a moral da história é o seguinte. Para diferenciar os filhos organizados numa fila,
basta você sinalizar o ponto que diferencia eles. Tá bom? Então, eu posso tirar todos os meus itens de cozinha aqui. E dizer que se eu fizer uma solução, isso aqui representa perfeitamente aquela solução que eu coloquei da vida real. Então, muitas das coisas da matemática é assim. Você tem uma situação do problema real e transforma usando uma codificação, tá? E aí, a partir de agora, a gente vai contar quantas são as soluções disso aqui, né? Aí você pensa, e eu já vi isso antes, né? Então, ó, eu tenho 3 símbolos iguais aqui e 6 símbolos iguais, né? Eu tenho as 6 castanhas e tenho as 3 separações. Tá bom? Então, o número de... Por exemplo, se eu distribuísse assim, o que significa? Significa, eu vou andando da esquerda para a direita, né? Até chegar à primeira separação, é o primeiro filho, né? Então, significa que o primeiro filho ganhou 6, chegou a primeira diferença para o segundo filho. O segundo filho não recebeu nada, né? O terceiro filho não recebeu nada. E o último filho não recebeu nada. Então, como é que eu sei disso? Eu sei porque aconteceu de eu colocar a diferença aqui, ó, entre... Isso aqui, os espaços entre essas barras são os filhos. Isso aqui é um filho, outro, outro, outro. Então, se eu pegar e organizar, por exemplo, dessa forma aqui... Que solução é essa? O primeiro filho daqui ganha 2, esse filho ganha 1, esse aqui não ganha nenhum e esse ganha 3. Posso fazer uma solução assim também, né? Posso fazer uma solução assim, que é o primeiro filho ganha 1, o segundo filho ganha 2, o terceiro filho ganha 3 e o quarto filho ganha 2. Tá? Então, 1, 2, 1, 2. E posso fazer todas as soluções aqui, representando com essas pecinhas e essas traves. Moral da história: o número de possibilidades de se distribuir 6 castanhas para 4 filhos, perdão. 6 castanhas para os 4 filhos sendo representados aqui pelos espaços que existem aqui, ó. 1, 2, 3, 4, né? É o número de anagramas de uma palavra com 6 mais 3, 9 letras, né? Em que uma letra se repete 6 vezes e outra letra se repete 3 vezes. Então, eu posso pensar isso como permutação com repetição, ou simplesmente eu tenho 9 espaços e eu quero determinar dentro desses 9 espaços onde vão ficar as 6 castanhas, ou as 3 traves. Então, tanto eu posso pensar em permutação com repetição de 9 itens, em que um item se repete 6 vezes e outro item se repete 3 vezes, ou posso pensar em combinação 9, 6 a 6, ou posso pensar em combinação 9, 3 a 3. Tá? E aí, quando a gente fizer 9 fatorial dividido por 6 fatorial vezes 3 fatorial, então corta o 6 fatorial com o 6 fatorial de cima, fica no numerador 9 vezes 8 vezes 7, dividido por 3 fatorial, que é 6. Então fica 3 vezes 4, 12 vezes 7, 84. Então existem 84 soluções para isso, tá? Então, em geral, ao invés de ter 6 castanhas, eu posso dizer assim, né? Que existe um número, sei lá, N de castanhas. Aqui eu vou botar uma reticência para representar.
E eu tenho K crianças. Então, se eu tenho K crianças, eu tenho que diferenciá-la com K menos 1 barra. Tá? Então, uma, duas, e a última pessoa aqui, K. Então, eu tenho K menos 1 barra. 1 barra, 2 barras, reticências, K menos 1 barra. Tá? Então, a solução é a mesma coisa. É a gente pensar que a gente vai fazer a combinação, a permutação com repetição, em que um termo se repete N vezes e outro termo se repete K menos 1 vezes. Ou também podemos pensar que vamos fazer combinação N mais K menos 1, N a N, ou combinação N mais K menos 1, K menos 1 a K menos 1. Ok? Então, isso aqui é basicamente o jeito que a gente faz para resolver equações lineares com incógnitas naturais, como eu vou botar aqui em cima. Tá bom? Ok? Valeu, pessoal!